programa é patrocinado por a Repsol. BPI. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um. Eu gosto da vida. Wellbeat.com. Leilões emocionantes. Vespas. Noites e estrada. Com muito andamento. Mel. É outra vida. RIM. Construções. Boa noite, damos início à cobertura total de mais uma edição do Rally Vinho Madeira. Esta que é a edição número 55. Até à próxima segunda-feira, todas as noites levamos até si todas as histórias do Rally. Vamos também transmitir 8 classificativas em direto e ainda os pódios de partida e chegada. Todos os detalhes da competição são também para serem seguidos a par e passo pela Antena 3 nos 3 dias de prova. As equipas continentais que vão participar no Rally Vinho Madeira já estão na região. Os carros de competição e as viaturas de apoio foram descarregadas esta manhã no Porto do Caniçal. Já sem o encanto de outros tempos, o desembarque dos carros das equipas forasteiras continua a marcar o início da semana do Rally Vinho Madeira. Isto faz parte deste rally, é diferente para nós também, que temos rallies normais no continente, portanto quando a gente vem cá ou vai aos Açores, portanto isto faz parte, todos os anos temos este assunto para tratar, portanto estamos habituados e também gostamos disto. Trazer os carros agora sim o ferry boat tem que vir aqui nestas plataformas e é sempre difícil estar a tirar os carros, portanto nós damos sempre um pouco de apoio também às equipas na logística e estamos aqui a tentar colaborar da melhor forma para tirarmos os carros aqui do barco. Em termos de segurança, fica mais descansado quando o carro vem num ferry? Sim, acho que é mais tranquilo, tanto para nós. Sabemos que os carros vêm mais condicionados e bem mais resguardados, porque a carga e a descarga é sempre mais difícil do que do ferry. Portanto, mas penso que está tudo a correr bem dentro do previsto. A operação é demorada e exige alguma paciência e improvisação. Com as viaturas em terra firme, as equipas agora só pensam em correr. O último ano que tive cá a correr foi em 2010. Estou muito contente por estar cá novamente, é um rally que eu gosto muito. Gosto muito deste público, é um público espetacular, estou muito contente por estar cá novamente. Estamos aí com 3 carros, portanto vamos tentar, acima de tudo, chegar ao fim com os 3 carros e tentar a melhor classificação possível. Ao contrário de outros tempos, foram poucos os adeptos que acompanharam de perto o desembarque dos carros. Já a GNR esteve presente à saída do Porto do Caniçal, onde fiscalizou as viaturas de algumas equipas. E o Rally Vinho Madeira corre riscos de ficar afastado de vez das provas europeias de rallies. Cada vez mais os euros é que contam. A edição deste ano do Rally Vinho Madeira está orçamentada em 400 mil euros. 300 mil são de subvenções públicas. Paulo Fontes assegura que deverá ser feita uma escolha criteriosa dos eventos a apoiar pelos dinheiros públicos e escolher os mais relevantes para a promoção do nome Madeira, além fronteiras. Desde que saiu do Campeonato da Europa, o Rally Vinho Madeira tem ficado cada vez mais para trás em termos de campeonato europeu. Isto porque é preciso dinheiro que não abunda nesta altura. Por isso o alerta de Paulo Fontes, o Rally Vinho Madeira poderá mesmo sair de vez das competições europeias. Acho que se deve fazer uma seleção qualitativa, criteriosa dos eventos que se deve apoiar e nesses concentrar os meios para que eles possam se manter possam manter o seu estatuto internacional. Há uma grande diferença entre aquele que é o valor hoje do orçamento do Rally dos Açores, que é 1.200.000 euros, e o valor do orçamento do Rally Vinho Madeira, que são 400.000 euros. A FIA já fez saber que quer fazer alterações para o ano, quer no Campeonato da Europa como no troféu. Uma das hipóteses é acabar com o troféu da Europa e concentrar tudo no campeonato. Por isso, para voltar ao Campeonato da Europa, só há uma hipótese. Para fazer uma aposta no Rally Vinho da Madeira para o Campeonato da Europa, vamos ter que dobrar o orçamento. A subvenção pública, pelo menos, tem que ser no mínimo o dobro e temos que resolver o problema dos transportes. Gostaríamos naturalmente de ver o Rally mais apoiado, enquanto
enquanto organizadores, enquanto aquilo que sabemos que representa o Rally. A própria Federação sabe que neste momento a Taça da Europa não tem nenhum piloto, nem o próprio Campeonato da Europa não está com o interesse e com aquela vivacidade que tinha. Se você for a ver agora o Rally da Estónia, quem são os pilotos que estavam inscritos? São pilotos da zona, ali da zona, desde que entrou o Eurosport para a organização do Campeonato da Europa, as constantes variações que têm havido de entrada e saída de provas do Campeonato da Europa. Portanto, isso é um sinal de que há alguma coisa, de que há uma aposta, mas depois o retorno não é aquele que estavam à espera. No fundo, o Campeonato da Europa tornou-se um campeonato super comercial. Uma das grandes dores de cabeça para este ano na edição do Rally Vinho Madeira para a organização foi tentar compatibilizar os regulamentos nacionais com os regulamentos da FIA. É ponto assente, o Rally dos Açores está no europeu devido ao forte apoio financeiro do governo dos Açores. Quem o diz é o francês François Ribeiro, o responsável pelo promotor do Campeonato da Europa. O orçamento do SAT Açores ronda 1,5 milhão de euros. A Eurosport Events está satisfeita com a renovação de acordo que fizeram com o Rally SAT Açores, um acordo de 3 anos, faltam cumprir mais 2. François Ribeiro, em entrevista à RTP, diz que o governo açoriano e o forte apoio financeiro faz com que a prova permaneça no europeu. O responsável pela Eurosport Events evita falar em verbas, mas a RTP sabe que o orçamento total da prova é de 1,5 milhão de euros e o governo açoriano participa com 800 mil. We signed 3 years with Rally Açores, so since we have Açores in our calendar, we cannot have Madeira. Rally Açores is a very good gravel rally. We have a huge support from the government. We have all the transportation costs entirely paid for all the ERC teams. And we have enough money from the government to put the rally live on television. So it's a great situation for ERC. And Madeira to be back to European Championship has to have those conditions, right? At the minimum, yes. Let's talk about money. How much? €1 million? I'm not talking about money with if I'm talking about money, I would talk money with the journalist, with the event promoter, not with media, you understand. François Ribeiro, a não querer revelar os números, são necessários para estar no Campeonato da Europa e toda a promoção que envolve. Campeonato da Europa que vai sofrer alterações para a próxima edição, sobretudo para tentar reduzir custos. The decisions we took is to do maximum 10 rallies with potentially 1 or 2 new events in the calendar. Which one events? Has you decided yet? No, it's too early. Yeah, but it's too early to announce it. To do a bit less mileage, 220 kilometers, only 16 tires plus 4 for the shakedown instead of 20 plus 4. A single pump fuel supplier for everybody to reduce the cost on fuel, no more racing fuel. And to do 3 categories, ERC1, ERC2, ERC3, just to make a better visibility between the categories as WRC is doing with WRC2, WRC3, that's it. So ERC1 would be all the R5 S2000, for instance, and ERC2 all the production cup, all the production cars, and ERC3 all the two-wheel drive. É esta a realidade do Campeonato da Europa e as novas propostas que, entre elas, já foram apresentadas à Comissão de Rallies da FIA. A outra metade será apresentada no final de agosto. Em estúdio, o vencedor do Rally SAT Açores deste ano, o madeirense Bernardo Sousa. Boa noite, Bernardo, obrigado. Você que é também uma das figuras de cartaz deste Rally Vinho Madeira. O Bernardo tem vasta experiência de rallies internacionais. O Rally Vinho Madeira está condenado se não for alvo de uma maior aposta financeira? Internacionalmente sim, porque de facto pronto, o que está na moda é o Campeonato da Europa com a cobertura do Eurosport ou do WRC, mas qualquer uma das provas são obviamente caríssimas. É necessário haver condições que de facto necessitam de apoios bastante altos, mas eu acredito que se o Vinho Madeira deixar de estar mesmo na própria taça do Europeu de Rallys, que neste momento não tem, como o próprio Paulo Fontes admitiu, não tem grande visibilidade, mas ok, já é qualquer coisa, ficará apenas para o nacional e o regional, e isso obviamente que se perde o interesse em cá vir, até porque não é propriamente barato fazer o Rally Vinho da Madeira,
Mas infelizmente é uma realidade que temos que começar a acreditar que pode acontecer. O Bernardo conhece bem a realidade dos Açores, já lá esteve várias vezes, ganhou este ano. Há uma concorrência desleal em termos de Vinho Madeira a SATA por causa dos apoios governamentais? A nível de prova, eu acredito que estão as duas ao mesmo nível. Obviamente uma em terra e uma em asfalto. A nível da organização são as duas muito bem feitas. Mas obviamente que os Açores têm uma aposta o turismo dos Açores tem uma aposta no IRC, porque de facto o Campeonato da Europa tem essa visibilidade. O Eurosport não só passa imagens do rally, mas como faz também imagens de helicóptero, em que se demonstra as paisagens e a beleza natural de cada região. E isso traz retorno? O Bernardo tem essa noção? Traz sem dúvida, porque temos o exemplo, por exemplo, do Rally de Portugal, que tem um retorno de cerca de 90 milhões de euros. Portanto, tendo em conta que nós, madeirenses, vivemos do turismo, do que o turista gasta cá, sem dúvida que o IRC é uma prova que tem que fazer parte do calendário. Para o nosso turismo é importante e passa sem dúvida imagens espetaculares da nossa região e aí é que mostramos de facto também temos potencial para mais turistas e abranger ainda mais países que possam ser novos clientes. Quem é que tem mais visibilidade? O WRC2, onde o Bernardo compete, ou o Campeonato da Europa? É difícil dizer porque o Campeonato da Europa neste momento quem corre são os principais, ou seja, não há as equipas da WRC, portanto quando nós corremos no Campeonato da Europa somos os cabeças de cartaz. No WRC somos uma subcategoria e não temos tanta visibilidade. Mas se calhar o WRC tem mais espectadores, portanto é difícil dizer qual é que dá mais retorno. Confesso que no retorno publicitário que tive do Rally Portugal e do Rally dos Açores foi muito equivalente e houve algumas situações internas que nós não podíamos fazer melhor trabalho, por exemplo, no trabalho de desenvolvimento do Rally Portugal, e mesmo assim foi equilibrado. Portanto, é difícil equilibrar as coisas. De facto, aqui sentimos os pilotos principais, somos as equipas oficiais, mesmo não sendo uma equipa oficial, somos os pilotos da frente e isso também traz algum retorno, sem ser quantificado, mas traz algum retorno, alguma notariedade perante o público. Como é que se explica, por exemplo, que o Turismo de Portugal vai retirar o apoio que dá 1 milhão de euros ao Rally de Portugal? Terá sido por ser mudado do sul para o norte? Não, isso acho que é uma... Eu arrisco a dizer que é uma palermice dizer que é porque foi trocado de área. Eu acho que é a minha opinião, e vale o que vale, eu acho que o Rally de Portugal, o próprio turismo de Portugal está mais virado para as novas tecnologias, para a internet e não tanto em eventos nacionais, portanto está mais em apostar em projetos lá fora, ou seja, nas vendas dos bilhetes online, turismo nos mídia. Se é uma estratégia a funcionar ou não, os resultados, pelo menos aquilo que tem vindo a público, são de facto melhores. Agora, perdermos um evento que a seguir ao Euro 2004 foi o maior evento, ou o evento que dá mais retorno em Portugal, eu acho que isso de facto aí é preciso analisar. Há gastos de dinheiros públicos noutras coisas. Uma coisa que traz retorno, que traz notariedade a Portugal, não se apostar, aí é que eu acho que está errado e que de facto é preciso rever essa situação. E é preciso rever os apoios que se dão na Madeira, como dizia o Dr. Paulo Fontes, rever os eventos a apoiar? Sim, sem dúvida. Há eventos em Portugal que dão na Madeira que dão mais retorno do que outros. Há atletas que dão mais retorno do turismo da Madeira que outros. E é preciso coragem para fazer essas apostas? Eu acho que não é preciso coragem, mas acho que é preciso um bocadinho de noção das coisas. É preciso ter noção e se não se perceber ou se não se souber, perguntar não é vergonha nenhuma. Se a pessoa não sabe quanto é que, por exemplo, eu tenho retorno publicitário ou quanto o Vinho Madeira tem de retorno publicitário, quando eu digo isto, não defendo só os rallies, defendo todos os desportistas e tudo aquilo que pode trazer mais turistas ou mais dinheiro à região autónoma da Madeira. E para trazer melhores equipas à Madeira, terá que haver necessariamente um ferry a fazer ligação com o continente Madeira? Eu acho que sim. O ferry facilita muitas coisas pela questão, se for de facto um navio fretado para o evento, para aqueles dias, obviamente que é uma hipótese ou uma solução mais viável pela questão de tempo. Se for um navio, como é o caso do navio que trouxe neste momento os carros para a Madeira, que tem datas diferentes, aí é uma questão de comodismo.
Agora, de facto, o ferry facilita as coisas porque desembarca, vem só por o evento, fica cá parado, mas custa mais dinheiro. Portanto, isso aí é preciso analisar, perceber quanto é que há de orçamento da prova e definir estratégias. Para estar no europeu, parece que é preciso 1,5 milhão de euros. 1,5 milhão de euros é capaz de ser o custo total da prova, mas andará perto de 1 milhão de euros estas questões do Eurosport, porque depois é preciso os helicópteros, é preciso os navios, é preciso já há uma lista de afazeres, digamos assim, muito extensa, que de facto, mas depois, lá está, é preciso definir estratégia. Se estivesse na organização do Vinho Madeira, o que é que fazia? Qual era a aposta do futuro? Pedia mais dinheiro. Antes de acima de tudo é preciso ter mais dinheiro, porque de facto o Dr. Paulo Fontes não pode fazer milagres com os valores que tem, mas o europeu, portanto, com o Eurosport é sem dúvida uma estratégia extremamente importante e que fará a diferença para o turismo da Madeira. Já voltamos a falar porque quero abordar consigo outro assunto. Os Porsche acabaram por ser uma dor de cabeça para a organização do Rally Vinho Madeira. Pedro Araújo explicou à RTP o processo que foi acompanhado de perto pela Federação Internacional Automóvel. Há largas semanas que a organização se colocou no terreno e com várias trocas de e-mails com a FIA, tudo por causa dos Porsche e a categoria onde inseri-los no Rally Vinho Madeira, que é uma prova FIA, ou seja, internacional. Teríamos garantir que todos os pilotos estivessem em igualdade de circunstâncias, tirando os carros que obviamente não têm homologação, são os VSHs e os clássicos, que todos estivessem na mesma lista. Pusemos a questão ao Presidente do Colégio, pusemos a questão à FIA e fomos falando com as pessoas, nomeadamente no fim de semana estive na Estónia com os diretores desportivo e diretores de rallies da FIA e fomos ao longo do fim de semana trocando impressões e saber como é que se poderia fazer. Ou foi necessário adaptar as normas dos campeonatos nacional e regional para que esses carros pudessem competir nos respectivos campeonatos. A FIA autorizou-nos a fazer uma lista conjunta nos quais esses carros vão participar, não vão, obviamente, pontuar para o Troféu da Europa, mas podem fazer parte do espetáculo e da lista conjunta, e foi isso que nós pretendemos quando pusemos as questões diretamente à FIA e a FIA deu-nos a resposta positiva. Para os Porsche 997 GT3 não há homologação para rallies, mas o caso pode mudar de figura já no próximo ano. Existe uma homologação FIA para os Porsche, para este tipo de carros, não é para os Porsche, que é o RGT, e a homologação FIA que é dada para os carros de circuito. Não existe homologação para rallies. Para rallies a FIA dá um passaporte técnico. Posso lhe dizer neste momento que há 3 a nível mundial, só o passaporte técnico FIA, que implica que eles estejam dentro das normas RGT, o que vai tirar alguma competitividade a nível de rallies. Isto são carros que não são para rallies, mas são carros que são mais baratos e para o ano, à partida, também já tenho essa informação da própria FIA, que vai haver algumas alterações na homologação. Essa foi falado na última reunião da Comissão de Rallies, portanto ainda vai ser discutida pelas diversas federações e só depois é que poderão chegar a uma conclusão. Outra das dúvidas que se levantou foi a questão dos pneus. A FIA recomendou que fosse pneus com homologação da Federação Internacional Automóvel, mas que seria a Federação a decidir. E a FPAC não quis se sobrepor à FIA e será mesmo pneus FIA no Rally Vinho Madeira. Bernardo, porque passou por um processo semelhante com o Lotus, a sua opinião sobre esta questão dos Porsche? É uma situação difícil, mas obviamente há um regulamento já previsto. Há ali algumas linhas que podem ser facilitadas por uma questão de se poder abranger mais marcas e para alguns pilotos ser mais fácil integrar esta categoria. E também para as equipas poderem utilizar mais carros, nomeadamente os Porsche, a cruz do roll bar atrás, ou do arco de segurança, não permite que se use uma roda suplente. O de rallies já tem uma cruz atrás diferente, ou seja, já se consegue pôr pelo vidro de trás uma roda. Mas há quem se queixe sobretudo da potência, que são lutas desiguais.
Sim, mas... Se for a homologação FIA, vai perder necessariamente potência? Sim. O nosso carro tinha cerca de 300 e poucos cavalos. Ok, nós usávamos, por exemplo, jantes estreitinhas como usou qualquer um dos carros normais, 18 não mesmo, mas usava os mesmos pneus que usou o Miguel Nunes, por exemplo, ou que eu irei utilizar este fim de semana no Vinho Madeira. Portanto, não é por aí. Obviamente que há coisas que estavam preparadas na altura, que sabíamos que iam sofrer algumas alterações, nomeadamente íamos usar as jantes mais largas, mas o nosso carro tinha um pneu suplente. É uma situação que eu concordo e não concordo que se possa usar, por exemplo, no caso do Porsche, da tal situação que é preciso modificar o roll bar, que já não permite ter uma roda suplente. Esse mesmo carro, no fim de semana seguinte, podia fazer uma prova de GT3 em circuitos. Com esta alteração de roll bar, já não pode. Portanto, é preciso analisar isso. Mas devem ou não ser homologados? A sua opinião, deviam ser homologados homologação FIA para ter rallies para participar, ou este processo parece-lhe bem? Existe o regulamento FIA RGT. Portanto, existe, é cumprir aquelas regras e o carro está homologado. Agora, obviamente, da mesma maneira que ele se calhar chega ao Vinho Madeira e ganha por 1 minuto, chega a um rally de FAF, que é em terra, e vai perder. Agora, também existe aquela especificação para terra. Aliás, este fim de semana vai correr um Porsche no Rally da Finlândia com homologação FIA RGT. Agora, é uma questão muito delicada, mas que acima de tudo eu acho que poderá trazer e traz, claro, mais público. Traz mais público. É uma aposta mais barata que uma categoria R5? Não é questão de ser uma... É mais fácil, se calhar, de chegar a um patrocínio e dizer assim, olha, eu corro com um Porsche do que corro com um Ford Fiesta. As pessoas que têm há uma notoriedade, há um reconhecimento muito grande destas marcas, Porsche, Ferrari, Aston Martin, por aí adiante, que podem fazer rallies. E, portanto, se calhar é até mais fácil vender patrocínios. Se calhar é um projeto mais barato, mas depois, se calhar, na fase de terra, não é um rally que possa vencer. Portanto, é um carro que não pode vencer em terra. Ou, quer dizer, pode vencer, mas tem que ser em circunstâncias muito específicas. E é preciso um bocadinho de sorte que não haja nenhum tração às 4 para poder ganhar. Agora, eu acho que se deve deixar que estas marcas sejam homologadas. Obviamente tem que ter algumas restrições, tem que se compreender, tem que se definir estratégias, o que é preciso, o que é que traz de interesse trazer estes carros. Traz mais público, traz mais visibilidade, traz mais patrocinadores. Isto é tudo uma bola de neve. Mas também sou a favor de que os R4 possam correr como correm em Espanha, com restitores maiores, com portas em fibra. São materiais mais baratos, os carros são mais potentes, portanto, também vamos aumentar a competição. Por exemplo, o Mitsubishi do Miguel Nunes, é isso que está a falar? Por exemplo, o carro do Miguel é um R4. Em Espanha, o R4 Plus, como eles chamam... O R4 mais, sim. R4 mais tem um restritor 2 ou 3 minutos maior, tem portas em fibra, portanto... O carro fica mais competitivo, mais potente. Fica mais potente, mais competitivo e, obviamente, fica mais rápido. E aí, se calhar, já pode combater com os Porsche, que eu não acho que haja assim tanta diferença. Há de facto troços que há muita diferença, ou que há ali, se um troço for muito lisinho e muito rápido, obviamente que o Porsche poderá fazer um bocadinho mais de diferença, mas depois chegamos a um troço mais encadeado e vemos, por exemplo, que o Alexandre anda ali um bocadinho à luta com o volante, que ele não parece ser nada leve. Portanto, lá está, um compensa o outro. Quando é que testa o seu carro? Categoria R5, o Fiesta? Está tudo mais ou menos planeado para ser quinta-feira. A equipa chega, ou deverá chegar quarta-feira, que ainda não conseguimos confirmar os voos dos mecânicos todos. O engenheiro da M-Sport chega de certeza na quarta-feira. E vamos tentar fazer um pequeno teste de manhã, porque depois temos de fazer os reconhecimentos. Apesar de eu conhecer minimamente os troços, nunca terminei o Vinho Madeira de início ao fim, foi sempre algumas peripécias pelo caminho, portanto não tenho as notas de todos os troços, porque mudei de navegador e também tenho um sistema de notas um bocadinho diferente, tenho algumas coisas, mas vamos tentar fazer logo de manhã para depois fazer o resto do final do dia, ou durante o dia ir reconhecer o percurso. Muito bem, Bernardo Sousa, obrigado pela sua participação. Vamos com certeza ter oportunidades para falarmos mais e vermos como é que está essa preparação no dia dos testes. Vamos avançar no alinhamento, lhe dizer que um dos Porsches deste Rally Vinho Madeira será tripulado por Gil Freitas. Os problemas que afetaram a equipa ou a máquina no Rally Santa Cruz parecem estar solucionados. Nas últimas 2 provas, Gil Freitas viu o Porsche 997 GT3 oferecer comportamentos estranhos. Depois de largas horas na garagem, o problema parece estar solucionado.
Na segunda classificativa, nós quando arrancamos, fizemos um peão a uma velocidade um bocado alta e os pneus desgastaram muito na zona da travagem. Ficamos com os pneus quadrados no fundo e fizemos o rally todo com 100 parte de piso nos 4 pneus, que o carro é muito baixo, não nos apercebemos disso, e o comportamento dele penso que se devia a isso, porque já o experimentámos com outros pneus e em princípio também trocamos o sistema de travagem, fizemos uma revisão do sistema de travagem todo, mas em princípio está resolvido. Gil Freitas, que volta a encontrar o Rally Vinho Madeira, uma prova que ainda não conseguiu fazer na íntegra. O primeiro Vinho Madeira, o ano passado ficamos, infelizmente, nem chegamos ao Santo, que prendeu a caixa de velocidades do Opel. É tudo novo outra vez, carro novo, classificativas novas, o rally é muito grande, temos que nos focar nas 7 primeiras, que é pouco campeonato. Logo havemos de ver o que é que... Vamos tentar andar depressa nas primeiras 7 e depois, consoante a nossa classificação, logo se verá o que é que iremos fazer. Mas vão fazer o rally até ao fim ou não? Em princípio sim, até porque é uma questão de rodagem, porque eu nunca fiz nenhuma destas classificativas e eu sou novo nisto, o carro é a primeira vez que conduzo o carro e coisa, acho que vou aproveitar para rodar. Porsche, que recentemente voltou a mudar de categoria, dos VSH passou para RGTS. A solução é bem melhor, diz Gil Freitas. Era muito melhor estarmos homologados FIA e estarmos a concorrer com todos os outros, mas eu penso que foi uma boa saída para o problema que tínhamos. É preferível ao VSH, de longe. Gil Freitas com o Porsche 997 para fazer o Vinho Madeira a pensar no campeonato depois do Controle 7B. A ver, vamos, o que consegue fazer o piloto. 2 dos carros da equipa das Vespas para este Rally Vinho Madeira estão à responsabilidade de Augusto Nóbrega. Por estes dias, a azáfama nas garagens é grande. A equipa base para os rallies das Vespas é composta pelo Porsche 997 de Alexandre Camacho e o Ford Escort de Rui Conceição, responsável pela manutenção das viaturas, Augusto Nóbrega. Foi desarmado as suspensões, para rever suspensões, folgas. As transmissões também? Foi revisto as transmissões e metido esferas novas. Foi metido os rolamentos nas buchas de trás que já estavam necessitados. Pronto, em princípio travões, mas tenho que falar com o piloto e discos. Tenho discos novos para meter, mas não sei se vou meter ainda. Mas uma revisão não pressupõe sucesso a 100%, é que por vezes o material novo também compromete. Às vezes defeito de fabrico, mas prontos. Tivemos o quase do Alexandre, metemos uma bomba de água nova e chegámos à calheta. A bomba de água deixou, pediu o corpo de tendência, não foi? Ficámos com o caminho. E era nova. Para este rally foi feito mais trabalho neste carro, no Porsche, nem por isso? No Porsche foi feito o trabalho principal, o trabalho inicial, ver folgas, rever a caixa, embreagem, tinha uma dúvida, o Alexandre queixava-se de embreagem, foi revista, foi afinada, na afinada assim, feito. Não é um carro que implica muita manutenção ao Porsche? Dizem que não, e este já deu algama. Os carros de aluguer por vezes têm destas situações. Agora, o trabalho na garagem intensifica e de que maneira? A gente trabalha-se todos em centenário. Prontos, eu estou mais tempo aqui, mas a gente trabalha todos em centenário, praticamente. A vitória de um piloto, um bom tempo numa classificativa, sente isso também como um bocadinho seu? Assim, eu já não vou lá dentro, e estou aqui na oficina sou eu, agora lá dentro, mas prontos, sinto privilégios. Este ano, quantos dias já esteve aqui dentro da oficina? Tem ideia? Não, mas bastantes. Só para o rally da Calheta foi contra-relógio. O falhanço do Porsche, parte-se para a gasolina, depois já não é de gasolina, isso deu até de manhã. E folgas e descanso? Isso é só quando chega a casa, folgas e descanso quando chega a casa. Quem corre por gosto não cansa. Os primeiros quilómetros cronometrados desta edição do Rally Vinho Madeira serão na classificativa do Campo de Golfe. Classificativa cujo melhor tempo pertence a Luca Rossetti. Ainda na sexta-feira, há uma passagem pelo chão da Lagoa. A maior PEC do Rally, perdão. O melhor tempo alcançado foi em 2010 por Freddy Loix. À semelhança do que aconteceu no ano passado, a edição 2014 do Rally Vinho Madeira arranca com a classificativa do Campo de Golfe. O troço tem pouco mais de 16 km, o melhor tempo remonta a 2011. Esta é uma especial relativamente recente, nomeadamente em termos de quilometragem e o próprio traçado da mesma, que começa, portanto, na zona da Amateur, sobe para junto ao campo de golfe,
onde é que tem agora uma nova rotunda, faz uma diferença sensivelmente de 80 metros, portanto introduzido em 2009, foram feitas algumas obras lá naquele local, depois tem a descida de Fonte de Santo António, subida da Ribeira de Machique e depois sobe até à Portela e acaba na Serragem. O recorde absoluto a bater nesta edição do Rally Vinho Madeira é, portanto, o tempo obtido pelo Luca Rossetti, com um Abarth Grande Put 2000, obtido em 2011, com o tempo de 9:54.5. Em termos nacionais, o recorde a bater, portanto, é o do Bruno Magalhães, marca obtido na mesma edição, portanto, Rally Vinho Madeira 2011, com o tempo de 9:56.5. Em termos regionais, a melhor marca foi obtida até os dias de hoje, portanto, para Alexandre Camacho, com o Peugeot 207 2000, portanto, com marca de 9:58.2, portanto, já na edição do Rally Vinho Madeira de 2009. Ainda na sexta-feira, a caravana irá passar pelo chão da Lagoa, com 22 km, é a maior classificativa do Rally. Portanto, é uma das clássicas do Vinho Madeira, portanto, disputa-se no primeiro e no segundo dia de prova. Portanto, tem o seu início no Palha-Ferreiro, portanto, desde alguns anos esta parte introduziu-se o famoso salto do Campo da Chopana, contornam a rotunda existente junto ao estádio do Nacional, pela ali direita, e depois voltam novamente ao estádio regional e, por sua vez, vão ter outra da luta, sobem até junto à Ribeira das Caldas e fazem, portanto, desde o portão norte, o portão sul do chão da Lagoa até o portão norte, até o Pouso e termos junto aos terreiros. Atenção que também ali na zona do Pouso foi criada há alguns anos esta parte uma zona espetáculo, que basicamente foi a colocação de umas chicanes, em que é uma zona que também normalmente é assistida por bastante público. Com este traçado e com esta quilometragem, portanto, pertence ao Ferradiroá, portanto, com o Skoda Fábia 2000, portanto, na edição do Rally Vinho Madeira 2010, com o tempo de 13:43.5. Em termos nacionais, novamente o Bruno Magalhães tem a melhor marca, com 207 2000, portanto, foi na edição seguinte, no Rally Vinho Madeira 2011, com o tempo de 13:47.3. Relativamente portanto, a pilotos regionais, o recorde ainda da posse do Vítor Sá, portanto, com o Peugeot 207 2000, com o tempo de 13:53.1, também na edição 2011. A primeira passagem pela classificativa do Campo de Golfe é às 19:45 de sexta-feira. A segunda prova especial entre o Palha-Ferreiro e os Terreiros, com passagem pelo chão da Lagoa, é às 20:30. As estradas fecham 2 horas antes. Os pilotos voltam a repetir estes troços no sábado de manhã, o primeiro às 10:53, o segundo a partir das 11:36. E os dois troços com transmissão em direto na RTP. Os arcos de segurança a bordo das viaturas não são o único equipamento de segurança das equipas. O David Teixeira Fernandes foi conhecer melhor o que utilizam piloto e copiloto nos dias de rally. O desporto motorizado tem destas coisas. Os azares acontecem, mas cada vez mais as consequências físicas para os pilotos e navegadores são menores. Para isso contribuem os equipamentos de segurança existentes nas viaturas e a própria roupa dos concorrentes. Desde o mais visível, que é o fato de competição, as botas de competição, a roupa interior, que tem que ser uma roupa interior específica e homologada para a competição, a proteção que utilizamos na cara, designada balaclava, os capacetes, a proteção da cervical, que hoje em dia também é obrigatória, e muitas outras situações que são obrigatórias para que se possa fazer uma prova de rally. Regulamentarmente, a Federação Internacional do Automóvel é que designa quais são os materiais que são utilizados. Neste caso, no caso concreto dos fatos de competição, a grande maioria dos fatos são feitos em Nomex, que é um material que é ignífugo, a par da roupa interior também, que tem uma proteção elevada contra o fogo. Não é um fato dos bombeiros, mas é um fato que é um material que protege bastante contra um dos principais perigos, que é o perigo de incêndio. O mesmo acontece com os capacetes, que, para além de garantirem a segurança do piloto e copiloto, têm, na maior parte dos casos, o sistema de comunicação integrado.
No caso dos ralis, existem as hipóteses de se utilizarem capacetes abertos, como é o caso do capacete do Miguel e o meu, por exemplo, mas há quem goste de utilizar capacetes fechados, no caso dos ralis. Uma curiosidade, por exemplo, no caso de um capacete fechado, quem quiser utilizar um capacete fechado pode utilizar, mas tem que ser possível retirar o capacete de dentro do habitáculo. A utilização de capacete, fato, sapatilhas e toda a roupa interior homologada é obrigatória tanto para o piloto como para o copiloto. Apenas as luvas são obrigatórias para um e não para o outro. Não é, segundo a regulamentação FIA, não é obrigatório nos ralis para os copilotos utilizarem luvas de proteção. No entanto, é recomendável, não é obrigatório. Já o sistema HAND é obrigatório para os dois. É claramente uma mais-valia, uma proteção do pescoço, uma proteção da cervical. Eu tive a infelicidade de ter um acidente na altura em que não era obrigatória a utilização do sistema de proteção do pescoço. E é uma diferença enorme, portanto, aliás, foi considerado pelo Sébastien Loeb, o campeão do mundo, referiu-se àquele sistema de segurança como uma das mais-valias e um dos melhores sistemas de segurança que foram introduzidos no automobilismo desde há variedíssimas décadas. Tudo isto consta do Guia de Segurança da Federação Internacional de Automobilismo, onde, para além das obrigatoriedades, existem recomendações como, por exemplo, não mascar pastilha elástica durante a prova. Todo o equipamento de segurança pessoal custa alguns milhares de euros, mas quando o azar está ao virar da esquina, a segurança não tem preço. São imagens, de facto, impressionantes. Graças às novas tecnologias, as emoções dos ralis estão ao alcance de todos. No Madeira Shopping há um simulador virtual que permite a qualquer um ser piloto de rally, pelo menos durante alguns minutos. Ora, o David Teixeira Fernandes já o testou e mostra-nos agora como funciona. O sonho de qualquer amante de desportos motorizados é um dia sentar-se aos comandos de um carro de competição. Hoje, com as novas tecnologias, podemos fazê-lo longe de uma pista ou de um troço de um rally e sem gastar muito dinheiro. Hoje é a minha vez e até tenho direito a um copiloto. 5, 4, 3, 2, 1, fora. Esquerda 6 a fundo. Com esquerda 4, com direita 6 na saída longa. Aí, fundo agora, está lá baixo. Esquerda 5 a travar, para a esquerda um gancho. Entra bem. Isso, vamos. 100 metros, vamos. Com direita um gancho lá embaixo, trava cedo. Exatamente, 50. Direita 5 a fundo, com esquerda 5 a fundo. Com direita 4 a travar no fim, com esquerda 1. Este não é um simulador qualquer. Por fora é igual a um Ford Fiesta R5 e conduz-se exatamente como se o fosse. É um Ford Fiesta, milha EcoBoost. É um carro de estrada, mas neste momento foi convertido com os kits do Ford Fiesta R5 para fazer alguns rallies como zero na estrada e para transformá-lo e fazer como simulador para as pessoas virem cá andar e para nós fazermos o campeonato. A realidade virtual é alimentada por um poderoso computador. O software é made in Madeira. É um computador já um topo de gama, para aguentar com algumas texturas e algumas imagens que nós temos. Depois chamados um pouco pelo computador. Tem que ser um computador já médio topo, digamos assim. De resto, é mais ou menos isso. Temos um volante que é um G27 que é adaptado ao carro. Foi feita umas estruturas em metal para poder adaptar ao carro, para poder fixar o volante, para poder fixar a caixa de velocidades e o travão de mão. O travão de mão e a caixa de velocidades foi desenvolvido pela nossa equipa. Os softwares, as físicas do jogo são desenvolvidas por mim e por mais um colega, pelo Ricardo. E as pistas são desenvolvidas por mim, em conjunto com ele também. Os troços foram desenhados ao pormenor de forma que a experiência seja o mais real possível. Neste caso, FAF, eu tive um colega que vive lá na zona e ele fez uma passagem pelo percurso e filmou o percurso. Nós usamos também onboards das classificativas para termos pontos de referência
fotografias, tudo aquilo que puder deitar as mãos para poder fazer a classificativa, tudo o que conseguir arranjar. É claro que o detalhe é a grande referência, isto é, para fazer uma boa classificativa, posso fazer uma boa classificativa num mês, mas para pôr realmente com um bom detalhe e dar o ambiente do lugar em si, levam alguns meses até chegar ao resultado final. Até outubro, o simulador estará aberto ao público no Madeira Shopping. O melhor tempo de cada piloto fica guardado numa base de dados. O mais rápido ganha uma viagem a Tenerife com estadia incluída. Exatamente, vamos para o fim, sempre foi. Ser sincero, foi uma verdadeira desgraça. Mas afinal, ser um as do volante, mesmo que no mundo virtual, não é para todos. É pena, podia ter valido uma viagem. A interação do público volta e deve acontecer através da nossa página do Facebook, que está ela, RTP Rally Vinho Madeira. Toda a atividade da página será aqui publicada ao longo do Rally, toda a interação com o público, como já temos vindo a fazer nos últimos anos, nas últimas edições do Rally Vinho Madeira. O autor da melhor fotografia ganha um co-drive no final da época com Alexandre Camacho, da equipa das Vespas. Fica esse desafio. A melhor fotografia, o melhor registro, o melhor vídeo vai ganhar no final da época um co-drive com a equipa das Vespas, Alexandre Camacho. Deixamos aqui a fotografia de Hugo Magalhães e Bernardo Sousa, uma das figuras de cartaz deste Rally Vinho Madeira. Tudo por hoje. Amanhã voltamos com mais histórias e, sobretudo, com muitos testes. Amanhã é dia de testes intensivos das equipas para preparar a edição número 55 do Rally Vinho Madeira. Boa noite. Foi um prazer tê-lo desse lado. Fique bem, fique sempre com a sua RTP. Este programa é patrocinado por a Repsol. BPI. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um. Eu gosto da vida.
Wellbeat.com, leilões emocionantes. Vespas, noites e estrada, com muito andamento. Mel, é outra vida. Remax Elite.